Esse episódio de Invencível, em poucos minutos, ele construiu muito bem o estado mental que o Nolan se encontrava depois de ter abandonado a sua família no final da primeira temporada ali, depois de ter feito aquele caos todo ali, matado um monte de pessoas. Então, esse episódio construiu muito bem o estado mental que ele estava. Ele realmente estava no fundo do poço. Ele enxergou que ele perdeu aquela família que ele construiu durante 20 anos. Ele se sentia culpado, ele estava com depressão ali e até cogitando a possibilidade de suicídio, como a gente viu aqui no episódio. Só que ao salvar um grupo de Traxianos ali, o Nolan encontra um novo propósito, para ele continuar seguindo em frente. E mais para frente do episódio, quando o Nolan vê os Traxianos sendo mortos ali pelos Viltrumitas, o Nolan começa a se sentir muito mal. Só que de início ele não entende o porquê ele está se sentindo tão mal com a morte daquele povo. E o Nolan até mesmo chega a dizer as mesmas falas que ele falou para o seu filho quando ele estava matando um monte de pessoas inocentes. Eles são fracos, eles têm vida curtas e nem são uma espécie. Era o que ele dizia para justificar as suas ações. Eram justificativas que ele dava para justificar as suas ações, inferiorizando aquele povo para tentar justificar o massacre que ele fazia. Se ele não considera aquelas pessoas como um povo, por que ele deveria ficar triste por matar eles? Era dessa forma que o Nolan pensava, não só ele, como os outros Viltrumitas pensam também. Nesse momento, o Mark vira e fala: você tá se sentindo mal pela morte dos Traxianos aí, pelo que você tá vendo? Você era para ter se sentido dessa mesma forma lá na Terra. Aí que o Nolan percebe que ele está na mesma posição que seu filho estava, quando ele massacrou um monte de inocentes e o Mark não conseguiu o impedir. É nesse momento que o Nolan percebe tudo de errado que ele fez, ele percebe toda a merda que ele fez na vida. É nesse momento que a ficha cai de vez na cabeça do Nolan, porque durante o episódio a gente vai vendo que ele tem uma certa culpa ali, ele até mesmo diz que nunca vai voltar para a Terra, porque se ele voltar ele vai ter que confrontar aquilo que ele fez, ele vai ter que confrontar a verdade que ele tanto tenta esconder, ele vai ver o que ele realmente perdeu a confiança das pessoas, possivelmente perdeu a esposa. O Mark até mesmo tá falando com ele ali, mas o Mark não se sente muito bem, não tá querendo muito isso. Então, se ele voltar, ele vai ver tudo o que perdeu e terá que encarar as consequências. A intenção do Nolan em trazer o Mark para aquele planeta era que o Mark conhecesse o seu irmão mais novo. A gente vê nesse episódio que o Nolan teve relações ali com os Traxianos, ele construiu uma nova família e isso deixa o Mark pistola, porque parece que o Nolan está tentando substituir ele e a mãe dele, a Debbie, e isso deixa o Mark pistola inicialmente, mas ele acaba ajudando, e o Nolan precisava da ajuda do Mark, porque os Viltrumitas estavam indo atrás dele, por conta dele ter abandonado seu posto. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Debbie. Ela percebe que não precisa do Nolan, que na verdade ela nunca precisou do Nolan, então não tem o porquê ela ficar cogitando o que ela vai fazer sem o Nolan estar perto dela ali, porque ela sempre conseguiu administrar e resolver as situações ali na ausência do Nolan, porque o Nolan vivia mais ausente do que presente, e ela sempre soube lidar muito bem com essa situação, resolver tudo sem o Nolan estar ali. Então ela percebe que não precisa dele. Então ela decide parar de aceitar o dinheiro que o Cecil estava dando por conta da venda dos livros do Nolan, porque isso era uma forma de controle que o Cecil estava fazendo tanto com ela, com o Mark, porque ia fazer ele sentir aquela sensação que estava devendo para o Cecil. Então esse dinheiro era uma forma que o Cecil tinha de tentar controlar os dois ali. Nada é de graça, principalmente vindo do Cecil. A Debbie, desistindo do dinheiro que vem dos livros do Nolan, ela tá saindo da sombra dele, se desprendendo dele, porque a Debbie nunca precisou, então de depender do Nolan, sempre virou sozinha. Então ela, desistindo desse dinheiro aí que vinha dos livros que o Nolan fazia, ela está se desprendendo da sombra dele, saindo aos poucos. E a gente vê até no final do episódio ali que ela está bem melhor em relação a como ela estava antes, que ela estava péssima, agora ela está bem melhor. Apesar da Debbie estar se livrando dos pertences do Nolan, indicando que ela está seguindo em frente, que ela está virando a página, ela guarda a luva de beisebol do Nolan e do Mark. Isso mostra que ela não virou a página totalmente assim. Isso dá indício que ela ainda pode cogitar a possibilidade de um retorno do Nolan na vida deles. Eu vou falar bem breve aqui da Eve. Então, ela está muito irritada e cheia de frustrações aí por conta dos problemas que ela está passando, e ela tenta descontar isso em um inimigo, só que isso deixa ela negligente e pessoas inocentes acabam correndo risco ali, acabam sendo feridas. Então a Eve está se sentindo muito culpada, ela está se sentindo muito responsável, porque ela realmente deu mole
ali. Então a fala do pai dela, que ela é mais uma ameaça, mais uma causadora de problemas do que propriamente uma pessoa que ajuda e salva vidas, deve estar pesando muito na cabeça dela. Como a gente já viu durante o episódio aqui, ela já estava se sentindo muito mal. E depois desse vacilo que ela deu, ela deve estar se sentindo muito pior. Com certeza com essas falas do pai dela pesando muito na cabeça dela. Isso era o que eu tinha para falar sobre esse episódio. Eu tô gostando de Invencível, eu gostei desses 4 primeiros episódios, tô gostando pelo caminho que a série tá percorrendo, dando esse desenvolvimento para cada um dos personagens. Eu tô gostando da história que eles estão construindo. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Então o vídeo vai terminar por aqui. Até uma próxima e tchau.